Vamos discutir hoje sobre essas mudanças que estão ocorrendo em virtude da pandemia e nós vamos tentar ser o mais sintético possível, o mais breve possível para passar informações aí bem interessantes, bem atualizadas para vocês. Então, quando for surgindo a dúvida, já pode colocar nos comentários e eu já vou tentando tirar dentro de cada tópico que nós vamos abordar. Tá? Nós vamos começar analisando artigo por artigo, mostrando o que é que tem de mais interessante aí nesse ato conjunto aí da Corregedoria Geral, do TST e também do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Veja só, nós estamos passando por uma situação bastante complicada com essa pandemia do coronavírus e muito está se falando que nós estamos diante de um mundo novo, né? Um mundo que a gente conhece, ele vai deixar de existir. Isso em todos os aspectos, né? Eu tenho um colega mesmo que ele disse que não sabe se depois dessa pandemia ele vai ter coragem de ir, por exemplo, para um restaurante aquilo, como é que vai ser cinema, como é que vai ser teatro. Ele realmente está com bastante medo e acredito que não seja só ele. Muitas pessoas estão passando aí por esse medo normal de uma coisa nova, de uma coisa que a gente nunca teve antes que passar, né? Nós vimos aí pessoas andando de máscara lá no Japão, na China, que achavam que isso não ia chegar aqui, e chegou. E nós temos que nos adaptar de várias maneiras, e o processo tem que fazer isso também. Então, o processo civil, o processo de trabalho, está tendo que se adaptar a esse mundo novo, e que, na verdade, se nós formos ver, para a gente que labuta nessa área de direito, nada mais é do que uma chegada ao futuro, né? Eu sempre estou brincando dizendo que o futuro finalmente chegou do processo. Nós vamos ver hoje coisas que eu já defendia já há um bom tempo que poderia acontecer e que, em virtude de uma pandemia, de uma situação bastante ruim, foi necessário que se mudasse, né? Não está no tema que nós vamos abordar hoje, mas quem está trabalhando nessa área como advogado hoje está vendo, por exemplo, a possibilidade de sacar um dinheiro sem precisar pegar alvará, sem precisar ir enfrentar fila, simplesmente você comunica lá a sua conta e o dinheiro é acreditado na sua conta. Quer dizer, será que isso era algo que não poderia ser feito antes? Poderia, mas nós fomos forçados, nós fomos empurrados a esse caminho. Então, esse futuro chegou, finalmente chegou e está chegando também aqui no processo. E nós temos aí uma grande discussão, né? Essa pandemia e o acesso à justiça. Como é que nós vamos fazer para conciliar esses dois pontos aí? Né? Se nós formos analisar esse ato número 11, em um dos considerandos ele diz exatamente isso, né? Essa necessidade extraordinária, né? Uma necessidade extraordinária. Então é uma situação realmente fora do comum, fora daquilo que nós consideramos normal, de adaptação do processo à realidade vivida por força de uma pandemia, de modo a minimizar seus impactos e as possíveis dificuldades de acesso à justiça. Então vejam, nós temos que fazer com que o processo seja um meio, um instrumento. Ele não pode nunca ser uma forma de dificultar o acesso à justiça. Então, um dos motivos que o TST, principalmente, né, tem editado normas atrás de normas é no sentido de tentar fazer com que essa situação ela não venha impedir as pessoas de ter o acesso constitucional à justiça. E isso vai gerando um novo processo, né? Nós temos aí um novo processo. Um processo que no papel já existia, um processo que já vinha sendo muitas vezes feito por alguns juízes, advogados, né, que já estavam meio que à frente do seu tempo. Eu lembro que eu tive um professor num curso preparatório em que ele era juiz no interior de São Paulo e um dia ele resolveu, numa situação onde não cabia conciliação, porque os direitos que ali estavam sendo discutidos eram direitos indisponíveis, e ele mandou que fosse apresentada a contestação no cartório.
e ele simplesmente foi chamado pela corregedoria para que não fizesse mais aquilo. Então, imagine essa situação hoje, quando nós vamos ver que nesse ato haverá a possibilidade do juiz simplesmente alterar toda a sistemática da CLT com relação a essa situação de audiência inaugural, por exemplo. Então nós vamos ter um novo processo, sem dúvida nenhuma. Nós vamos ter uma nova forma de interagir com juízes, com partes, com testemunhas, isso aí não há dúvida. E é para isso que o TST, como eu disse, vem aí tentando fazer com que normas e mais normas sejam colocadas no nosso ordenamento, e é o caso desse ato. Então, o que é objetivo esse ato número 11? É o ato 11 de 23 de abril de 2020, acabou de completar um mês. Tá? Ele quer regulamentar determinadas situações, prazos processuais, atos processuais que demandem a atividade presencial, que é o que nós estamos acostumados. Né? Nós estamos acostumados a estar diante de um juiz, diante de funcionários de cartório. Tudo isso vai ter que mudar. Além da uniformização quanto a essas formas de registrar e armazenar audiências. Né? Então, isso também é muito importante nesses tempos aí de pandemia. Então, começando, né, dando aí boa noite ao pessoal, né, ao Jader, a Dona Noemi. Dona Noemi é minha mãe, viu, gente? Então, vocês sabem que mãe, ela tem que estar presente apoiando o filho, né? Kelly também está por aí, doutora Mara Rúbia, né? Minha esposa também está aí presente. Obrigado por estar aí me apoiando também nesse momento. Helena já tem uma pergunta. Tem um processo que está em situação de sigilo. Entre em contato com a vara que foi encaminhada e desde que começou a pandemia não tenho conseguido contato com a vara e não consigo mais acompanhar. Helena, situações como essa realmente é aquela história que a gente sempre diz, né? Muitas vezes a gente acaba tendo situações que estava ainda naquela parte física que a gente poderia, por exemplo, ir até lá reclamar e conversar com um chefe do cartório, o seu secretário. Hoje está mais complicado, mas o ideal nessas situações é ir atrás da ouvidoria. Todas as determinações emanadas em todos os poderes, no caso, em todas as justiças, né, seja a Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Estadual, é no sentido de que se mantenham sempre serviços exatamente para não acontecer isso que aconteceu aí com a Helena. Tá? Então, veja, questão de ouvidoria, pode ser que você consiga por meio da ouvidoria, ou então nos sites, qual seria aí o telefone. Tá? Karina está sugerindo aqui, né, mandar um e-mail para a vara. As varas também elas disponibilizam e-mails. Então é interessante que se verifique isso. Tá? Então o artigo 1º, ele parece meio óbvio, ele veda a prática de atos presenciais. Claro, gente, nós estamos num momento de pandemia. Tá? Nós estamos num momento de pandemia, isolamento social, quarentena, lockdown em alguns lugares. Então nós não temos mais esse acesso como tínhamos antigamente. Tá? Então, mais do que normal você vedar a prática de atos presenciais. E aí o artigo 1º diz que audiências, depoimentos, tradição e assinatura de documentos, ou seja, a entrega de documentos físicos, quando determinados por decisão judicial, veja, interessante isso, ele fala em decisão judicial. Essas situações elas estão vedadas. Então o juiz deve evitar, o juiz não pode determinar que esses atos ocorram, tá? Não pode. Por quanto tempo? Aí nós temos que ir lá para um outro ato, que é um ato conjunto do Conselho do Superior da Justiça do Trabalho com a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Lá no artigo 1º ele diz que toda essa situação irá viger por tempo indeterminado. Então, enquanto permanecerem essas situações de isolamento, de pandemia, de lockdown, nós vamos ter que vedar toda e qualquer tipo de determinação judicial para a prática de atos ditos presenciais. Por quanto tempo? Prazo indeterminado. Então, até que isso passe, nós vamos ficar com isso. Só que existem determinados atos
que a exigência é legal, não é o juiz que determina, é a lei que determina, para que, pela sua natureza, esses atos eles possam se aperfeiçoar. E aí, nessa situação? Uma reintegração de posse, por exemplo, tá? Uma verificação, um ato executório, um ato de citação, de intimação, porque vejam, apesar do CPC prever a possibilidade da citação ser feita por meios eletrônicos, a lei ainda não veio regulamentar isso. Alguns juízes fazem isso daí de maneira fora, né, do ordenamento jurídico, porque não há realmente uma norma que discipline isso aí. Nessa situação, o que é que deve ser feito? Diz o ato. Nesse caso, deverá o juiz, de forma fundamentada, prorrogar o cumprimento. Então, tenta colocar para frente. Claro, gente, se chegar numa situação, imagine que você está lá diante de uma necessidade de reintegração de posse em uma atividade considerada indispensável, tá? Tem que estar aberto aquilo ali. Nesse caso, eu entendo que o juiz, tomando todos os cuidados necessários, ele vai ter que determinar, né, que seja feita essa reintegração. Mas veja, isso é uma exceção, da exceção não deve ser levado como regra. A regra é os atos que possam ser feitos por meio de videoconferência, né, ou de qualquer outro meio eletrônico, esses daí estão vedados. Nem adianta o juiz determinar. E se houver determinação legal, nesse caso aí, o juiz deverá ponderar, verificar, e com base no artigo 139, inciso 6 do Código de Processo Civil, ele poderá dilatar esse prazo, prorrogar o cumprimento, então, desse ato, ok? Já é previsível que muita coisa vai mudar, até mesmo dentro do judiciário. É o que eu espero, Helena, é o que eu espero. Eu já advogo há um bom tempo isso, que está na hora da gente chegar no século XXI, né? Eu, às vezes, quando estou no fórum, eu me sinto como estando ainda no século XVII, XVIII, não sei. Tem coisas que realmente não se justificam mais, né? E essa pandemia ela veio exatamente para mostrar isso. Não estou aqui dizendo que bom que a pandemia veio, mas que bom que nós estamos tendo a possibilidade de refletir sobre isso. Veja só, o artigo 2º diz que é vedada a adoção de sistema de armazenamento a título oneroso. Quando eu li esse artigo, eu fiquei pensando se poderiam ter duas vertentes de interpretação, né? Se seria, não pode ser oneroso para o Poder Judiciário, ou se não poderia ser oneroso para os jurisdicionados. Analisando direitinho o artigo 2º, ele fala em sistema de armazenamento. Então, eu acredito, praticamente com certeza, que estamos aqui diante de uma determinação para o Poder Judiciário. E esse ato ele foi meio que profético, né? Porque já vislumbrava essa possibilidade de corrupção. Então, para se evitar corrupção, infelizmente nós estamos num país, né, que as pessoas estão aproveitando esse momento para poder desviar verbas. Então, foi salutar essa determinação. Então, os tribunais, eles têm já uma forma de armazenamento. O TST já tem essa forma. Mas diz, olha, se vocês não quiserem usar, tudo bem, pode adotar outra agora. Tem que ser gratuito, não pode ser oneroso. Então, isso é bem interessante. Ainda no artigo 2º, e aí eu chamo a atenção, né, já dando boas-vindas aqui, a meu pai, chegou agora aí, Leno, Macio também está por aí. Eu chamo a atenção de vocês, principalmente quem advoga, para a questão de que agora nós temos dois tipos de sessão de julgamento, tá? Hoje nós temos a sessão de julgamento virtual e a sessão de julgamento por videoconferência. Mas, Cláudio, não seria tudo virtual? Em tese, sim. Mas nós temos que ter essa nomenclatura. Essa sessão virtual será aquela sessão onde os julgamentos não tenham sustentação oral. Então, não havendo sustentação oral, nós teremos uma sessão chamada virtual. Havendo a necessidade de sustentação oral,
nós teremos a sessão por videoconferência. O que é que acontece com isso? Eu só posso entender que nós vamos ter duas pautas, provavelmente em momentos distintos, provavelmente dias distintos. Dia onde será realizada a sessão virtual e outro dia onde será essa sessão por videoconferência. Toma muito cuidado. Se um processo for incluído na sessão virtual e você tem interesse de fazer a sustentação oral, até 24 horas antes dessa sessão virtual, você tem que pedir preferência e tem que pedir para fazer a sustentação oral. Se você não fizer isso, você não poderá fazer a sua sustentação e o seu processo permanecerá na chamada sessão virtual. Caso você venha a requerer essa sustentação oral até 24 horas antes do início da sessão, o seu processo será deslocado para essa pauta de sessão por videoconferência e lá você terá direito a fazer, então, a sua sustentação oral. Então, toma muito cuidado com isso. Tá? Até 24 horas antes, faz o pedido de preferência e aí você vai ser colocado, o seu processo, no caso, vai ser incluído nessa sessão por videoconferência. Ok? Tranquilo, gente, dando para acompanhar aí. Boas-vindas ao Nozem, chegou aí. Tamiri, Silvana, valeu aí pela audiência. Os parágrafos 3º a 6º do artigo 2º e o artigo 3º do ato 11 do TST trata da forma de armazenamento. Doutor Jarbas, seja bem-vindo aí. Grande promotor de justiça, professor e amigo também. Então, tratam da forma de armazenamento e publicidade dos atos processuais. Então, basicamente é o seguinte, terminou a audiência ou a sessão, isso deve ser incluído no andamento processual. O que acontece normalmente, né? Quando termina as audiências ou a sessão, já se disponibiliza isso, tá? Vejam só, o princípio da publicidade ele continua ocorrendo normalmente. Acredito que até melhor, né? Claro, a gente está falando de uma realidade, de um país onde a internet é ruim e tal, mas hoje nós temos a possibilidade do princípio da publicidade estar muito mais respeitado do que antes, porque é assegurado a transmissão em tempo real. E é interessante que eu estava lendo aqui, e nós que somos, né, do antigamente, e por incrível que pareça, antigamente era até 2 meses atrás, a gente diria que a transmissão seria ao vivo. Mas vem aí o ato e diz que a transmissão em tempo real. Né? Ou seja, até isso a gente está evoluindo. Né? Pode ser também o streaming, pode ser o real time, pouco importa, só não é mais ao vivo. Né? Apesar do Instagram aqui nos colocar no ao vivo, mas o ato ele fala em transmissão em tempo real. Então, é assegurado. E veja que interessante, eu não sou parte do processo, eu não sou advogado. Eu posso acompanhar? Pode, não tem problema nenhum. O ato diz que terceiros terão acesso. Claro, gente, eu estou falando aqui de processos públicos, não estou falando daquelas exceções onde o processo ele terá que correr em segredo de justiça. Tá? Eu estou falando aqui de processos públicos. Esses processos públicos, então, terceiros poderão ter acesso. E é facultado aos tribunais exigir cadastro prévio. Veja, não é a regra. A regra é que será aberto para todo mundo. Todas as pessoas poderão ter acesso às sessões, às audiências, sem problema nenhum. Agora, se o tribunal quiser, ele pode exigir um cadastro prévio para que a pessoa possa ter acesso a essas informações. Então, o princípio da publicidade aí, mais do que respeitar. A regra é que haja o armazenamento dessas informações, tá? Agora, é interessante que aquelas audiências onde não tem depoimento de ninguém, parte não foi ouvida, testemunha não foi ouvida, crie-se apenas a ata. Faça-se a ata e não se faça a gravação. Ou seja, não precisa esse armazenamento. Outra situação onde não haverá o armazenamento é quando houver a transmissão através de plataformas tipo YouTube ou alguma outra similar. Nessa situação, não haveria aí a necessidade de armazenamento, até porque esse armazenamento ele ocorrerá através da própria plataforma. Tá? Artigo 4º diz que o depoimento das partes de testemunha será feito normalmente, só que por videoconferência, devendo ser feita a sua identificação. Então, é claro, é óbvio, é evidente que pelo fato de ser
virtual, de ser através de videoconferência, ser através de link, através de Google Meet, qualquer outra ferramenta, mais do que necessária essa identificação de maneira correta. Então, deve a testemunha, oriente a testemunha, oriente o preposto, oriente o seu cliente a comparecer com algum tipo de identificação, porque é provável que o juiz vai pedir que ele apresente diante da câmera, que ele mostre que realmente ele é aquela pessoa que deverá ser ouvida como parte, então, como testemunha, que deverá participar desse ato. Ana Mira está aqui avisando que Cio, na verdade, é Ana Mira. Muito obrigado. Fica difícil saber, viu, Ana Mira? Ainda bem que você avisou. Seja bem-vinda aí. Obrigado pela presença. Então, gente, as testemunhas serão ouvidas por videoconferências e vejam, aquele mesmo ato. Ah, a testemunha vai precisar passar pelo compromisso? Vai precisar. Né? Ele vai ser ouvido por meio de sistema de reperguntas? Não necessariamente. A gente sabe hoje que o Código de Processo Civil, no seu trabalho, as pessoas ainda insistem nessa situação de reperguntas, mas pela dinâmica, provavelmente vai ser feita diretamente as perguntas à testemunha. Agora, uma situação que hoje ainda chama muita atenção é o fato de como serão feitas essas audiências em que haverá, provavelmente, numa mesma sala, o advogado com sua testemunha, com seu cliente, e é óbvio que esse advogado poderá passar informações, poderá passar um sinal para a testemunha. Né? Então, os juízes vão ter que estar muito atentos a isso, para evitar esse tipo de fraude processual. Né? Faz-se uma pergunta a uma testemunha, o advogado já combinou um sinal, já mostrou um papelzinho, fez alguma coisa que a testemunha vai responder de acordo com os interesses. Isso é muito, muito perigoso, né? E nós vamos ter que ver como é que isso vai ser feito realmente na prática. O artigo 5º diz aqui: os atos que não puderem ser praticados, inclusive por dificuldades técnicas, serão adiados. Agora, veja que coisa complicada para o advogado. Muito complicada para o advogado. Ele diz que se a testemunha não puder ser ouvida em virtude de tais dificuldades técnicas, o juiz poderá prosseguir a audiência com oitiva apenas das partes. E aqui criou uma situação onde o ato não explica. Ele simplesmente diz o seguinte: olha, se por dificuldades técnicas não for possível ouvir a testemunha, o juiz poderá prosseguir a audiência com a oitiva das partes. Ora, se ele poderá prosseguir, nós estamos diante, obviamente, aí de uma preclusão. Perdeu a oportunidade de praticar aquele ato. Isso daí é muito complicado, porque você está simplesmente diante de, muitas vezes, de uma força maior, uma situação onde, imagine, caiu a internet caiu, não foi culpa da testemunha, a testemunha estava lá, e aí simplesmente caiu a internet. Como é que fica essa situação? O ato ele é silente com relação a isso. Ele diz simplesmente o seguinte: o juiz poderá prosseguir. Claro, então ele poderá não prosseguir? Poderá. Mas ele também poderá prosseguir. E ele prosseguindo, você vai ter que discutir lá na frente, num recurso ordinário, um cesseamento de defesa em virtude dessa situação. Então, nesse ponto aqui, eu acredito que o ato ele poderia ser um pouco mais flexível. Dizer, olha, houve uma dificuldade técnica, ficou demonstrada aquela dificuldade técnica de maneira muito, muito tranquila, muito fácil. Então, peraí, ouve-se as partes, mas remarque-se uma audiência aí para a oitiva. E o artigo 5º ele deixa essa dúvida, se esse prosseguir a audiência com a oitiva é no sentido de que faremos a oitiva e marcaremos uma nova audiência, ou ouviremos as partes, precluir e vamos passar para a sentença. Tá? Então essa situação é muito complicada. Outra tia, minha família aqui é ótima, está fazendo aqui, está me dando audiência. Pronto, eu vou ver. Como eu disse, eu sou marinheiro aí de primeira viagem, mas eu estava olhando aqui, diz que ao final dá a possibilidade de gravar. Eu vou tentar fazer isso sim, e se eu conseguir, a depender também, eu vou ver se eu jogo isso no YouTube, viu? Ainda com relação a isso, o artigo 8º, a gente dá um pulinho do 5º para o 8º, isso me chamou a atenção, diz que há uma possibilidade de justificativa de não comparecimento.
Então eu posso justificar o não comparecimento. Agora veja, não comparecimento não é não oitiva em virtude de dificuldades técnicas. É a parte o advogado, ou melhor, a testemunha não compareceu. Numa situação como essa, em que não há o comparecimento da testemunha, né, ou do advogado, das partes, ou do Ministério Público do Trabalho, dependendo da situação, você poderá pedir aí o adiamento, tá? Então, feito esse requerimento, em virtude, principalmente, né, diz a norma, em virtude de medidas de isolamento e precauções necessárias, principalmente para aqueles que são de grupo de risco. Então, veja, uma situação muito distinta daquelas dificuldades técnicas. Você poderá pedir esse adiamento aí. Situação também complexa, complicada para você provar, mas há essa possibilidade, ok? Então, lembra, dificuldades técnicas que impedem a oitiva da testemunha, duas interpretações. O juiz poderá, né, prosseguir com a audiência, ouvir as partes e simplesmente dizer que está preclusa aí a oportunidade de produção de prova testemunhal. Ou então, ele poderá simplesmente ouvir as partes, faz aí a suspensão dessa audiência e determina o prosseguimento em outra data para a tentativa de oitiva das testemunhas. Não comparecimento. Não comparecimento aí, né, uma ausência virtual. Por motivos ligados, por exemplo, uma pessoa que não pôde, né, ingressar porque estava internada, porque estava o local onde ela teria acesso a essa internet acabou fechando, ou então ela era do grupo do risco e não pôde sair porque havia uma determinação. Todas essas situações aí, elas poderiam acarretar a possibilidade de uma suspensão aí dessa audiência, ok? O colega Eduardo entrou aqui, seja bem-vindo, meu amigo. Artigo 6º. Aqui eu digo que finalmente nós chegamos a 2020. Né? A adoção do artigo 335. Gente, isso aqui é de uma novidade no âmbito do processo do trabalho sem tamanho. O que é que acontece? Diz o artigo 6º deste ato que o juiz do trabalho poderá se utilizar do artigo 335. Vamos dar uma recapitulada aqui. Como é normalmente o processo de trabalho? Eu ingresso com uma ação, essa ação é distribuída, não passa nem pelo juiz, o próprio cartório, salvo se tiver alguma tutela de urgência, o cartório já expede a notificação, é designado uma audiência de conciliação. A audiência essa é una, onde deverá ser apresentada a defesa e produzida toda a prova que seja necessária, à exceção daquelas que necessitem de prova técnica. Numa situação como esta, em que nós estamos, vem o ato e diz, olha, o juiz poderá se valer do artigo 335 do CPC. E aí muda tudo. Aí vocês esqueçam o processo de trabalho como ele era, porque nós vamos ter uma situação muito, mas muito diferente. O que é que vai acontecer? A pessoa vai dar entrada na sua petição inicial. Vai ser determinada a citação da parte contrária e intimação para uma audiência de conciliação, sendo que a parte poderá dizer até mesmo que não tem interesse na produção. E cuidado, seria interessante a partir de agora, em reclamações trabalhistas, na petição inicial, se colocar o interesse na realização dessa audiência. Lembre que com o Código de Processo Civil de 2015 houve essa alteração. Passou a ser aí, né, um dos requisitos da petição inicial. Você dizer se tem ou não interesse na realização dessa audiência. Então, feita a petição inicial, faz-se a notificação para a audiência de conciliação. E aí, cuidado. Nessa audiência de conciliação, se não houver acordo, começa a contar o prazo para a contestação. Veja que situação. Vai se colocar um prazo. Prazo este qual? Provavelmente de 15 dias. O ato não diz, mas se diz para aplicar o Código de Processo Civil, ele vai ter que ter um prazo de 15 dias para apresentar essa contestação. Certo? Agora, cuidado, gente. Primeiro, dias úteis, é óbvio. Segundo, o prazo começa a contar do dia da audiência. Muito cuidado com isso. Tá? Qual é a regra geral de prazos?
A pessoa é intimada num dia e o prazo começa a contar no primeiro dia útil subsequente. O artigo 335 não. O artigo 335 ele diz: no momento em que houver a audiência, você já está com o seu prazo iniciado. Você já tem o seu prazo aí iniciado. Tá? Então, com isso em mente, você já começa a contar o seu prazo do dia da audiência. Contou o prazo do dia da audiência, você tem lá seus 15 dias. Apresentada a defesa, o juiz vai abrir prazo para a réplica. Aí vai haver aquela manifestação. E aqui nós chegamos a uma outra mudança. Diz o ato que é possível que o juiz, analisando a situação, ele faça um despacho saneador. Despacho saneador no processo de trabalho, despacho saneador no processo de trabalho. Situação que não é usual. Na verdade, não há nem previsão no âmbito do processo de trabalho para um despacho saneador. O juiz dará um despacho saneador. Inclusive, determinando que as partes especifiquem a pertinência e a finalidade da prova. Não basta agora você requerer. Não basta dizer que quer produzir prova testemunhal, não basta dizer que quer produzir uma prova pericial. Você vai ter que dizer qual a pertinência daquela prova, por que aquela prova é imprescindível, por que ela tem que ser realizada e qual o objetivo, qual é a finalidade dessa prova. O que é que você pretende provar com essa testemunha? Você vai ter que dizer isso na petição. O ideal é que se faça isso, inclusive, na petição inicial e na contestação. Olha, pretende provar tais e tais fatos através de prova testemunhal, tais e tais fatos através de prova documental, tais e tais fatos através de inspeção judicial, de perícia, do que for. E aí você vai ter que dizer, tá? Caso o juiz entenda que está diante de questões de fato e de direito, mas que as questões de fato já estão provadas através da documentação residente nos autos, outra novidade, poderá o juiz do trabalho julgar o processo no estado em que ele se encontre. Então veja, nós vamos ter, basicamente, o afastamento da regra da CLT de realização obrigatória de audiência de conciliação. Nós vamos ter a possibilidade de um despacho saneador e nós vamos ter a possibilidade do julgamento antecipado do mérito ou julgamento conforme o estado do processo. Então são três situações muito novas, que muitos juízes ainda vão, eu acredito, vão torcer o nariz para poder aplicar isso aí, até porque o ato diz que é uma faculdade do juiz fazer isso. Mas em tempos de pandemia, em tempos de situações distintas, diferentes, esse é o caminho. Tornar o processo menos fim, tornar o processo um pouco mais meio. Então, lembra disso. Adoção do artigo 335. Então, você vai fazer a intimação do reclamado para que ele compareça em audiência de conciliação. Não fez o acordo, prazo de 15 dias para contestar, contando a partir de quando? Da data da audiência. Não é do dia seguinte, do primeiro dia útil subsequente, do dia da audiência. Contagem de prazo em dias úteis. Despacho saneador. E o juiz entendendo que não há o que ser provado mais, ele simplesmente anuncia o julgamento conforme o estado do processo. E veja que situação. Lembra da regra. A regra é que as decisões interlocutórias não são oponíveis de imediato por meio de recurso. Não há essa possibilidade. E aí, se você entender que ocorreu um cesseamento de defesa, você pode tentar um mandado de segurança ou simplesmente você pode esperar por recurso ordinário e tentar fazer com que aquela decisão que porventura venha a ser contrária, ela possa ser reformada lá no TRT. Então, artigo 6º, importantíssimo aí para a gente, tá? Os prazos poderão ser suspensos somente se durante a fluência do prazo, cuidado, tá, gente? Se suspende apenas aquilo que está transcorrendo. Terminou o prazo, eu vou pedir suspensão. Não, você não vai pedir suspensão. Você pode pedir até que o juiz lhe dê prazo novamente. Agora, suspensão não. Então, durante a fluência, se houver impossibilidade da prática do ato que foi designado,
você faz uma petição, o juiz deferindo, o prazo será suspenso a partir da data do protocolo da petição, tá? Então, muito cuidado. Eu posso pedir essa suspensão? Posso, sem problema, claro, de forma muito fundamentada, informando ao juiz e demonstrando essa impossibilidade da prática do ato dentro daquele prazo. O juiz suspende o ato com retroativo à data em que você ingressou lá com sua petição. Gente, tá dando para acompanhar aí, tá tudo tranquilo. Marquinho, meu primo, Patrícia, ex-aluna, ótima aluna. Santos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui discutindo, como anunciado, o ato 11, que trouxe algumas situações realmente bastante interessantes no âmbito do processo do trabalho. No artigo 7º eu digo novamente que o futuro chegou, né? O artigo 7 ele faz a possibilidade, ele traz, melhor dizendo, a possibilidade chamada CPI ser feita por videoconferência, né? Que é essa CPI, a Carta Precatória Intimatória. Porque veja como é que acontece hoje em dia. Eu entro com ação aqui, mas uma testemunha de um cliente meu está em São Paulo. Eu tenho que pedir a expedição de uma carta precatória intimatória para o estado de São Paulo, para a comarca lá, para, no caso, para a cidade, né, já que a gente não fala em comarca no processo de trabalho, para determinada vara do trabalho lá em São Paulo. E eu tenho que já encaminhar minhas perguntas. E se meu cliente tiver condições de me bancar, eu vou até São Paulo para poder acompanhar, ou então contrato um advogado lá só para isso. Gente, nós estamos em 2020. Né? E finalmente parece que agora as pessoas descobriram que nós estamos em 2020. Então o que é que diz esse ato? Ele diz o seguinte: amigo, a carta precatória, a oitiva dessa testemunha, ela vai ser feita por videoconferência. Então veja, gente, que facilidade para o advogado. O advogado do escritório dele, ele vai simplesmente poder acompanhar, fazer perguntas. Ele não vai ficar preso a perguntas que foram feitas. Às vezes uma pergunta que ele fez por escrito, no desenvolvimento do depoimento daquela testemunha, essa pergunta podia até ser prejudicial. Mas como está ali escrito, o juiz deprecado, o juízo deprecado vai fazer a pergunta. E aqui não, agora nós vamos ter a imediatidade da prova, esse contato com a testemunha, através da videoconferência. Então toda a carta precatória que foi expedida, enquanto vigente esse ato, e eu espero que isso depois tenha uma análise das coisas que funcionaram, né, através dessas mudanças, simplesmente vai ser por videoconferência. A pessoa recebe o link no seu escritório, em sua casa, onde for, e você vai lá, acompanha aquela audiência, podendo participar tranquilamente. Cláudio, e aquelas que já foram expedidas vão ter que se adequar a esse ato aí. Então, Cláudio, eu tive mês retrasado, uma carta precatória foi expedida. Vai chegar lá, o juiz vai ter que criar lá o link e mandar para você. O ideal é apenas que você tome o cuidado de fazer uma petição pedindo ao juiz que informe ao juízo deprecado, ou então diretamente você já peticiona no juízo deprecado, informando aí o seu e-mail, por exemplo, para que possa ser intimado dessa audiência. Então o futuro chegou, né? Carta precatória intimatória por videoconferência. Ok? O artigo 8º, gente, ele vai tratar de situações muito corriqueiras, né? Necessidade de intimação dos sujeitos do processo, coisa meio óbvia, né? Eu tenho que mandar intimar partes, advogados, Ministério Público. Uma dica que eu dou a vocês é o seguinte: hoje em dia a gente está tendo que informar e-mail de parte, e-mail de testemunha, muitas vezes telefone de testemunha. Então o ideal é que se coloque essas petições no sigilo, tá? Alguns juízes até já estão despachando nesse sentido que se a parte quiser ele pode botar de forma sigilosa. Isso é importante porque são atos que vão são informações que vão ficar ali públicas, né? E às vezes um telefone de uma testemunha que pode até ser coagida. Então coloca sigiloso, é melhor. Mas lembrar sempre, né, de manter esses endereços eletrônicos, esses telefones sempre muito bem atualizados, para que haja essa intimação. A possibilidade justificativa de não comparecimento, aquilo que a gente já conversou, né, em situações muito específicas, não será considerada não comparecimento para a testemunha principalmente o fato da internet dele não funcionar. Não sei como é que vai ser definido isso realmente, né? E a possibilidade da realização de atos executórios e de pregões eletrônicos. Pregão eletrônico já é uma realidade, já era antes dessa pandemia,
e alguns atos executórios, né? É complicado, né? Porque atos executórios, na maioria das vezes, eles demandam que o oficial de justiça, avaliador, vá até o local, né, que ele faça a avaliação do bem, que ele tenha um contato. Então, essas situações realmente vão ter que ser verificadas no dia a dia, não tem muito o que fazer. Mas o pregão eletrônico não. O pregão eletrônico já é uma realidade e, basicamente, todos os tribunais do Brasil já estão trabalhando com esse pregão eletrônico, tá? Estamos chegando no final, gente. Daqui a pouco está terminando. Nós só temos mais, na verdade, 2 artigos. O artigo 9º, ele traz uma flexibilização àquele prazo que é do juiz e dos desembargadores, que nós chamamos de prazos impróprios, né? Lembra? Prazos impróprios, juízes, desembargadores. Prazos próprios, parte. A parte tem prazo próprio, juiz, desembargador tem prazo impróprio. Qual é a diferença? Prazo próprio você cumpre ou há preclusão. Prazo impróprio você pode dar uma justificativa para não cumprir. Isso não vai acarretar nenhum ônus processual. Então, o que é que diz o Código de Processo Civil? Prazo impróprio, tá, gente? Decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos. As interlocutórias devem ser feitas em 10 dias, devem ser prolatadas em 10 dias, sentenças em acordos, 30 dias. Lembrar que é dias úteis. O que é que diz o artigo 9º? Que é possível flexibilizar isso. É possível que os juízes tenham mais de 10 dias para proferir aí suas decisões interlocutórias e mais de 30 dias para sentenças e acordos. Então, é só mais uma possibilidade. E é aquela coisa, vai aumentar, gente, vai aumentar. Eu acho que essa pandemia ela veio salvar a justiça do trabalho. Não necessariamente quem labora e labuta na justiça do trabalho. Eu estava conversando com minha esposa exatamente isso. Ela perguntou, Cláudio, e aí? Vai aumentar as ações na justiça do trabalho? Eu disse, vai. As ações vão aumentar bastante. O problema é que você vai estar, basicamente, pedindo esmola para 2. Porque você vai estar entrando com ações trabalhistas para cobrar pessoas que vão estar em estado de falência. Empresas fechando, empresas sem condições de pagar os débitos. Eu até vou colocar depois aí um enquete para a gente discutir, se vocês vão querer que a gente discuta sobre a questão do fato príncipe, né? O fato do príncipe, que é o que muita gente está fazendo. Teve um empresário, se não me engano, em São Paulo, foi no Rio de Janeiro, que ele simplesmente botou 600 funcionários na rua e mandou que eles fossem cobrar ao governador do estado. Né? Segundo esse empresário, ele botou para fora porque o governador mandou que fechasse a porta do estabelecimento dele. Não era serviço essencial. E a alegação dele, fato príncipe. Só que é o seguinte, só dando um spoiler aqui, né? Fato príncipe, gente. Mesmo que fosse, eu entendo, já vou dizendo a vocês que eu entendo que não é caso de fato príncipe, não daria o direito do empregado ver quitada toda a sua rescisão, todas as suas verbas trabalhistas pelo Estado, não. Tá? Multa de 40% do FGTS e alguns entendem aviso prévio só. O resto, esqueça. Tá? Então, essa questão de fato príncipe não vai colar. Não vá por aí. Mas a gente vai discutir isso em outra oportunidade. Tá? Então, vai aumentar? Vai. As ações trabalhistas vão aumentar? Vai. Então vai salvar quem? A justiça do trabalho, que vai ter muito trabalho para fazer. Mas não necessariamente vai ser uma boa para o advogado que trabalha nessa área, não. Ok? Artigo 10, gente, é um artigo só de perfumaria mesmo, que diz que dispensa-se o uso de vestes talares, né? Ou seja, o juiz não vai precisar botar toga, o advogado, em tese, não vai precisar colocar aí o terno, mas veja, ele diz lá que deverá ser utilizada vestimentas condizentes com o decoro e a formalidade dos referidos atos. Então, nada de camiseta, né? Nada de bermuda, desse tipo de coisa, né? É claro que como a gente pega praticamente aqui, né, dessa parte daqui para cima,
dá para enganar um pouquinho. Mas há uma flexibilização também com relação a isso. Prazo de validade desse ato, gente, 180 dias. Artigo 11. 180 dias. E, é claro, após esses 180 dias, nós vamos ter que ter uma reavaliação. E eu entendo que essa reavaliação ela deve ser no sentido de aprovar a grande maioria dessas decisões. Professora Clara, que bom vê-la por aqui. Saudade de você, minha filha. Então, 180 dias é o prazo de validade. Após isso, deverá ser feita uma nova análise aí pelo TST, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E eu espero que muitas dessas determinações elas possam depois ser integradas realmente ao procedimento normal da Justiça do Trabalho. Está na hora da Justiça do Trabalho sair da década de 40, né? De 1940, e vir para cá para o século XXI. Essa reforma trabalhista, do ponto de vista processual, trouxe alguns avanços, muito pouco, mas já trouxe alguma coisa bem interessante. Então, gente, esse é o ato número 11 aí do Tribunal de Justiça. Um abraço, doutor Jader Cunha, amigo aí de infância, realmente esse. Gente, veja só, próximo encontro nosso, eu quero ver se ainda faço essa semana, se der eu vou avisando a vocês pelo Instagram. Eu estou criando o Instagram, ou melhor, já criei, né, o Instagram, Prof. Cláudio Alexandre, né, @Prof. Cláudio Alexandre, que é onde eu vou tentar concentrar tudo isso, toda essa situação aí de lives, de informações, novidades, para que vocês possam acompanhar lá, para ficar uma coisa separada do meu Instagram pessoal. Qual é o próximo tema que eu propus? Nós discutimos um pouquinho sobre honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. Cláudio, é um assunto batido? Por incrível que pareça, não. Até 11 de novembro de 2017, nós não tínhamos basicamente honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho, salvo em situações muito específicas, por meio lá de uma instrução normativa do TST, ou nos termos da súmula 219 do TST. Vem então a reforma trabalhista e diz, olha, para toda e qualquer ação trabalhista nós passamos a ter aí a possibilidade de condenação em honorários de sucumbência. E nisso aí surge uma série de discussões. Então, o que é que eu pretendo fazer? Pegar essa evolução dos honorários sucumbenciais no âmbito do processo do trabalho e discutir com vocês até nós chegarmos ao ponto da discussão prática, né? Que é quando haverá condenação de honorários, quando houver a sucumbência recíproca, a sucumbência parcial. Então, tudo isso a gente vai explicar no próximo encontro. Agradeço a todos vocês aí pela participação, um abraço grande. Vou tentar aqui agora, ao encerrar, gravar essa live, disponibilizar depois e valeu. Até a próxima.